Excelência, vereador Henrique, afirmando inicialmente que Vossa Excelência conta com o meu integral apoio nessa sua empreitada. Na verdade, nós temos 3 obstáculos para conseguir informações da Prefeitura. Primeiro, o obstáculo é o requerimento ser votado. Assim como Vossa Excelência, eu tenho dezenas de requerimentos ainda não votados. Dezenas, são muitos mesmo. Eu vou inclusive fazer um quadro semelhante ao Vossa Excelência, para que a gente possa trabalhar isso de maneira correta. Primeiro, vereador Carlos, a gente votar o requerimento é muito difícil. Segundo, mais difícil ainda, é a Prefeitura responder ao requerimento. Muito difícil. Descumprindo prazos que constam na lei orgânica do município. Isso, inclusive, caracterizando crime de responsabilidade por parte da autoridade do Poder Executivo Municipal. Isso é crime de responsabilidade. Posso falar uma coisa? Previsto no Decreto-Lei 201 de 67, se não me engano. Em tal caso, os vereadores chegaram a propor o impeachment do nosso prefeito lá, porque ele atrasou questão de dias alguns requerimentos. É evidente que isso é um exagero sem precedentes, tudo bem? Mas é para demonstrar um pouco a gravidade, né? E é evidente que nenhum de nós vereadores de oposição, nenhum de nós vereadores ainda partiu para esse tipo de questionamento. Porque é normal, às vezes em 30 dias a informação é difícil, você demora um pouquinho. Mas eu tenho um requerimento, por exemplo, que é de março de 2013. Março de 2013, que ainda não foi respondido. Quer dizer, não é de março de 2014, que já seria um absurdo. É de 2013. E aí nós temos um terceiro obstáculo a conseguir as informações da Prefeitura. O primeiro é ser votado, o segundo é ser respondido, e o terceiro é a resposta nesse sentido. Né? Porque muitas vezes os requerimentos têm respostas tão vazias, por exemplo, uma vez eu fiz um requerimento de informação que eu queria saber quantos cargos tem a Secretaria Executiva do Prefeito. Que a gente vê sempre sendo nomeado Secretaria Executiva do Prefeito. Né? A resposta da secretária foi que ela não sabia que estava sendo feita uma reestruturação administrativa. Tem isso no papel, foi respondido oficialmente. Quer dizer, não são 3 questões. E o requerimento de informação, que a rigor é um instrumento do parlamento. Lamentavelmente, acho que o governo entende o requerimento de informação como um instrumento da oposição. E por isso, coloca inúmeras e inúmeras barreiras para votação, resposta e resposta lógica do requerimento. Quando o requerimento de informação é um instrumento do Poder Legislativo. A não resposta ao requerimento de informação é um desrespeito a essa casa como instância de representação popular da cidade de Niterói. Não de respeito isolado a mim, a Vossa Excelência, a qualquer um de nós. É um respeito à Câmara dos Vereadores. Então, é uma situação que eu já falei algumas vezes sobre essa situação aqui no plenário. É uma situação que incomoda muito. E eu queria propor aqui alguns encaminhamentos práticos para que possa ser discutido, vereador Cal, com a liderança do governo e com a base do governo, para que a gente possa fazer isso, discutir bem, que a gente possa fazer. Primeiro, se a gente não votar um veto do prefeito em 60 dias, se não me engano, 45 dias é o prazo, tranca a pauta. Eu quero deixar trancada por causa de um veto. Eu quero deixar trancada por causa de um veto. Inclusive o projeto meu olhado também não sanciona mais projeto, não sei porquê. Aliás, esse é um projeto de transparência. Segundo o projeto meu de transparência que é vetado. Simplesmente colocar informações na internet. O veto do prefeito tranca a pauta. Eu quero propor, no conjunto com Vossa Excelência, nós pudéssemos analisar o seguinte projeto de resolução. Um projeto de resolução que altere o nosso regimento interno para que o requerimento de informação com 15 dias de protocolado não votado possa trancar a pauta. Para que a gente não vote mais nada enquanto o requerimento de informação não for votado. Que se tranque a pauta. Agora vamos ter o mesmo peso e a mesma medida. Se tranque a pauta. Votar no requerimento de informação é algo muito simples. Eu não posso acreditar, por exemplo, que em qualquer votação de requerimento de informação vai vir algum vereador do governo e orientar e votar contra. Porque o que se quer é informação. Se pede algo simples, básico. Se pede o direito de ser informado sobre o que acontece na nossa cidade.
ocorre por necessidade regimental do acordo. O presidente lê o requerimento e fala aos senhores que concordam permanência como estão, e em seguida proclama o aprovado. Envia a prefeitura, de maneira que o segundo encaminhamento que quero fazer é que, em reunião do colégio de líderes, possamos estipular um dia da semana, por exemplo, toda terça-feira serão votados os requerimentos de informação. Os requerimentos protocolados na quarta, quinta, sexta e na segunda do dia seguinte são votados na terça-feira. De maneira que a gente tenha um dia que se vote o requerimento de informação. Porque eu não consigo acreditar que há uma escolha de falar, olha, esse requerimento aqui a gente vota, esse aqui abafa, porque o tema a gente não pode botar para votar. Não pode ter isso, gente. Não pode ter isso. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre o sentido de uma democracia. Um pouco sobre o sentido de uma democracia representativa, um pouco sobre o sentido do sistema republicano, da divisão de poderes, porque então, por exemplo, qual foi a produtividade da sessão de hoje, Paulo? Para além dos importantes pronunciamentos que Henrique, eu, Paulo, Leonardo e Renatinho fizemos. Qual foi a produtividade legislativa? O que foi votado hoje? Nada. O Rico já vai ser, essa parte está trancada. Sim. Mas temos que agilizar esse sistema de votação. E por que os requerimentos de informação não estão na pauta quando não são votados? Porque não pode ser normal, tem um requerimento de 2013 que não está sendo votado. Não é razoável isso. Então, com sinceridade, é muito difícil. É muito difícil. Porque é um instrumento legítimo. Então, a gente precisa, por exemplo, várias são as publicações dos atos oficiais da Prefeitura de Niterói que ou omitem determinadas questões, ou são duvidosas no seu objeto. As publicações são literalmente, na minha opinião, mal feitas. Por exemplo, durante o recesso, uma que me chamou a atenção e que eu já fiz e já protocolei um requerimento de informação sobre ela. Uma publicação da Nititrans, contratando uma empresa chamada Translar para fornecimento de mão de obra terceirizada pelo prazo de 180 dias, 6 meses, no valor de 5 milhões e 700 mil reais, 5 milhões e 600 mil reais. Quase 6 milhões de reais para contratar mão de obra terceirizada durante 6 meses. Sem dizer ao menos, vereador Leonardo, quantos serão os contratados? Ora, não é direito meu, de Henrique ou de qualquer cidadão niteroense saber o teor desse contrato? Saber o inteiro teor desse contrato? Ou não? Nos é sonegada essa informação? A transparência do governo, eu perdoo e já encerro, vereador Henrique, é uma transparência que, lamentavelmente, existe no discurso, não na prática. Então, essa situação de requerimento de informação tem incomodado profundamente a mim, com certeza o vereador Henrique, e a outros vereadores dessa casa. Então, fica o meu pedido, Carlos, eu vou estar encaminhando, vou estar sentando com o vereador Henrique, com sua assessoria, vou estar encaminhando um projeto de resolução que estipule o trancamento da pauta em 15 dias, caso os requerimentos não sejam votados, e fica a minha sugestão, se escolher um dia na semana, para que esse dia a gente vote todos os requerimentos. Porque para votar os empréstimos milionários que endividam a Prefeitura de Niterói, o próximo prefeito já vai pagar dívida, Rodrigo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Para votar uma criação de mais de uma parte, se apressa a votação. Aliás, em algo que, na minha opinião, é completamente, se apressa a votação, que eu digo, se convoca uma sessão extraordinária para votar. E uma sessão extraordinária que, para mim, não deveria ter existido. Porque qual é o sentido da sessão extraordinária? Um exemplo, tem uma catástrofe natural. Se precisa de uma reforma do orçamento, uma emenda no orçamento para que possa, ou então uma aprovação de um crédito do governo federal para que se possa dar resposta imediata a essa tragédia. A Câmara tem recesso, convoca a Câmara, vota logo e vai. Agora, um projeto novo, convocar a sessão extraordinária para votar o projeto que já estava na Câmara há mais de 2 meses, o
Faz o menor sentido. E para votar o requerimento, tem requerimento de 2013 5 votos. É no mínimo um absurdo. Eu agradeço a paciência de vocês. Concordo plenamente.